boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. Gostaria de saudar a vereadora. Muito obrigada por essa oportunidade, por este momento. Nós precisamos e rezamos sempre para que hajam mais parlamentares com valores tão fortes, valores em prol da família, da abertura à vida, enfim, né, dos valores da nossa igreja, valores da verdade. Gostaria de agradecer muito a aula do reverendo Wellington. Excelente aula, o senhor foi... aprendemos muito, acabamos vindo aqui para ajudar e acabamos aprendendo muito com a sua aula, né? E neste dia, a nossa contribuição, obviamente, ela é muito simples, né? Nós sabemos que o Estado, quando é constituído, ele tem algumas ações que ele precisa promover, algumas que ele precisa tolerar e outras que ele precisa proibir, né? E nós temos, então, a família, muitas vezes, que deveria ser uma instituição protegida e promovida, principalmente as famílias numerosas, né? Que trazem para o nosso Estado, para a constituição do tecido social, uma determinada harmonia, a formação de homens livres e fortes, né? Muitas vezes essa instituição da família, que deveria ser promovida pelo nosso Congresso, enfim, pelos nossos parlamentares, ela acaba sendo, na verdade, combatida, sequer tolerada, né? Muitas vezes perseguida, aniquilada em suas realidades, seja pela crise financeira em que nós estamos submersos, né? Seja pelo combate da ideologia dentro das escolas, que rouba das meninas a natureza da maternidade, que pinta um tipo de relacionamento falso sobre a família, que afasta as pessoas desta grande instituição importante, muito árdua muitas vezes, trabalho muito árduo dentro da família, mas absolutamente importante para a formação do ser humano, né? Nós sabemos que o reverendo falou muito bem, né, que durante muitos anos a perspectiva política, o olhar político sobre a família foi do idealismo, né, que alguns chamam de idealismo. Então, a virtude era o centro, né, o centro que formava as famílias. As famílias se reuniam, havia um olhar sobre a família, que se acreditava que as famílias se reuniam pela virtude. Então, nós tínhamos pessoas, homens muito virtuosos. Então, né, como o reverendo disse, essas famílias, essas tribos, elas eram formadas em volta desses homens, e o que a força unitiva era a virtude, né? Depois de um tempo, o Gustavo Corsão, ele fala muito bem disso no seu livro Duas Cidades, Dois Amores. A gente tem um idealismo político que chega com Maquiavel e começa a enxergar o homem, começa a enxergar no homem uma vileza, né? Passa a encarar a superfície, a lepra exterior do homem e deixa de querer promover, pensar o homem, que é um projeto dado a si, o homem que pode desenvolver as virtudes, o homem que pode calar os seus impulsos, né, bestiais, se tornar um homem magnânimo, alguém capaz de contribuir grandemente com a sua biografia, né? O Maquiavel passa a olhar a lepra exterior e aí diz, né, enfim, cria ali, como diz o Olavo de Carvalho, né, uma nova perspectiva da intelectualidade com um tipo de idealismo que não é idealismo, mas é como se fosse um pessimismo sobre a natureza humana. E Maquiavel é seguido por muitos outros teóricos que pregam essa inimizade, até a ideia, né, do mito de morte de Marx, né? Marx dizia que as sociedades eram formadas a partir do seguinte mito: eu tinha os mesmos desejos universais, as mesmas ânsias universais que os meus iguais, e os bens, por causa dos meus desejos, se tornavam escassos. Então, haveria uma guerra universal. É a teoria de Thomas Hobbes, né? Mas o mito de morte viria a partir do momento em que ele explicaria a sociedade formada quando faz o outro sucumbir e, no momento, né, da confusão ali, da briga, ele poupa a vida do outro para que este outro seja o seu escravo. Então, é como se houvessem duas pessoas ali guerreando e um acaba saindo vitorioso e, em vez de ele tirar a vida daquele que perdeu, ele dá a oportunidade de se tornar seu escravo. Então, todas as relações, por essa visão, né, enfim, horrível do homem, elas se tornam relações de opressão. Então, é óbvio que a visão sobre a família se torna também uma visão marcada pela ideia da opressão, dos homens que destroem as mulheres, das mulheres que destroem os seus filhos. E a família se torna aí alvo de uma publicidade maléfica,
que coloca, né, tanto o homem como a mulher em uma situação de impedimento da própria realização. E se as pessoas não se realizam, a sociedade não se realiza, porque não se crê mais no desenvolvimento da virtude, né? Não se crê mais de que nós estamos juntos e unidos, nós podemos conseguir alcançar grandes projetos, enfim, o melhoramento das nossas relações. Essa descrença do marxismo, da esquerda, dos teóricos da inimizade, como disse Gustavo Corsão, ele está, de alguma forma, entranhado no coração das pessoas que estão ali defendendo pautas da esquerda, defendendo bandeiras contra a família, defendendo o aborto, o divórcio, né? O trabalho exaustivo da mulher. As mulheres, elas precisam trabalhar. A própria Edith Stein diz que o trabalho da mulher engrandece o mundo, ilumina os lugares, porque o foco da mulher no pessoal vivente faz com que os lugares sejam aconchegantes, né? Como o seio maternal, mesmo os trabalhos, os chãos de fábrica, né? Olha, a nossa vereadora aqui, o seu trabalho é fundamental, o seu ser mulher no seu trabalho ilumina também aí essa Câmara de Vereadores, mas o trabalho exaustivo da mulher, o trabalho que rouba a família da mulher, a sua natureza fundamental, a sua missão de construir o seu lar, de gerar novos cristos, como a Virgem Maria, né? A Virgem Maria gera o Cristo e cada mulher gera um novo Cristo à medida que tem os seus filhos e os ajuda, né, a crescer em virtude ao longo da vida. Esse trabalho exaustivo que consome a vida toda da mulher é algo também, é uma bandeira contra a família. Então, nós temos muitíssimas pautas e essa é uma excelente oportunidade. Nós precisamos de ajuda para formar as nossas crianças. Nós precisamos mudar a forma como as escolas municipais estão formando os nossos filhos. Nós precisamos fortalecer as nossas famílias, fortalecer a formação das nossas crianças para que elas verdadeiramente consigam formar essa sociedade que nós tanto queremos formar, uma sociedade que viabilize a virtude, que viabilize a realização das pessoas, né? Eu acho que o Rubinho pode contribuir também um pouco, falando um pouco sobre essa questão das nossas grandes pautas. Muito obrigada, querida. Só para me corrigir, antes de você começar, Sociedade Zélia Martão, padre que me fez a correção, me disse obrigada, padre, que é a mãe da Santa Terezinha. Perdoe, viu? Pode continuar. Seguindo aqui na trilha do que o reverendo Wellington Oliveira comentou e a Maria também acrescentou um pouco, em 1994, São João Paulo II já nos alertava na sua carta às famílias dos grandes ataques que havia contra a família, né? E aí ele citava muitos dos quais a vereadora já citou também, desde o divórcio, o machismo, o aborto, a eutanásia, o fato da mulher ter sido obrigada a ir para o mercado de trabalho para se tornar uma consumidora. Então, o Papa São João Paulo II ele vai citando várias agressões que a família sofreu, né? Isso em 1994. Mal sabia ele, ou talvez sabia, né? Já previa, que no ano seguinte apareceu na Conferência de Pequim justamente o termo gênero, né? Que hoje é o maior inimigo da família, uma vez que tenta desfigurar a personalidade do homem, uma vez que tenta desfigurar aquilo que está na identidade do homem, que é exatamente o ser homem ou o ser mulher. E aí tornando fluida tornando tão subjetivo, na verdade, essa definição, que uma hora uma pessoa pode se ver como um homem, ou como uma mulher, ou como um terceiro gênero, e vão surgindo mais a cada dia, desfigura, por sua vez, também a existência da sociedade familiar, que é justamente, como já falou o padre Wellington, a base da sociedade, a constituição da sociedade. Gosto muito da expressão utilizada pelo próprio São João Paulo II, depois repetida já tantas vezes, a única instituição que o dilúvio não destruiu, né? Criada por Deus como sociedade natural, depois elevada a sacramento por Jesus na sua presença nas bodas de Caná, e que o Papa Bento XVI falou de uma maneira, para mim, sublime, que são as 3 pautas irrenunciáveis para um católico, né? Inclusive, humildemente deixo como sugestão para a vereadora depois aprofundar esse discurso do Papa Bento XVI ao Parlamento Europeu, creio que em 2007,
em que ele diz que todo católico, que nós podemos, em matéria de política, discutir de forma múltipla e diversa todo tipo de conteúdo, com exceção de 3 elementos que nós não podemos abrir mão. Primeiro, é a dignidade do homem, o respeito à dignidade da vida humana, desde a concepção até o ocaso natural. Em seguida, ele diz a formação de uma família a partir do casamento entre um homem e uma mulher e o direito inalienável dos pais de educarem os seus filhos. 3 elementos esses que estão totalmente relacionados com a existência da sociedade familiar e que vem sendo tão atacada, tão agredida a cada dia. E justamente o gênero, ele surge a partir de 95, né, com um incremento não só desse termo, mas de tantos outros termos nessa nova língua que a gente vê, infelizmente, saindo da literatura e entrando na vida real, em que você pega termos que foram cunhados com sentidos positivos, mas cujo significado foi tão pervertido que hoje, a nós que somos pessoas de fé ou pessoas que vivem no mundo real, né, quando escutam um termo como esses, como, por exemplo, justiça social, termo tão positivo utilizado pela doutrina social da Igreja, desde Leão XIII, né, um termo tão pervertido que já nos dá um certo calafrio ao escutá-lo. Da mesma forma, o gênero e tantos outros termos que são utilizados para maquiar realidades maquiavélicas, como a gente pode citar aqui para falar de aborto. Ninguém fala mais aborto, assassinato de inocentes, mas se fala interrupção precoce da gravidez, direitos reprodutivos da mulher, agora direitos reprodutivos da criança também, para mascarar a pedofilia. Então, dessa forma, essa nova língua que trouxe o gênero, que trouxe esses tantos outros termos, visa minar a sociedade da família. Isso porque há em curso projetos de dominação da sociedade, projetos de dominação do homem. E para essas pessoas, para esses grupos que visam a dominação da sociedade, seja para que você trabalhe na sua empresa como mão de obra barata, seja para que você se torne consumidor no mercado de trabalho, seja para que você seja apenas uma gota no oceano da sociedade, perdendo toda a sua individualidade. Para qualquer um desses grupos, não importa que o homem seja forte, não interessa que o homem seja saudável mentalmente, não interessa que o homem esteja bem, que ele seja uma pessoa segura. É preciso que o homem seja ansioso, é preciso que seja depressivo, é preciso que seja histérico. E é aí que está a questão. Para fazer isso, eles destroem toda a constituição da humanidade. Então você fica sem saber de onde você veio, você fica sem saber o que você é, para onde você vai, o que você precisa construir na sociedade. E só há uma forma para fazer isso, que é desconstruindo, utilizando já uma terminologia utilizada por eles, ou atomizando o homem. Eles querem que o homem esteja só, eles querem que o indivíduo deixe de ser a família como célula vital da sociedade, passe a ser um indivíduo isolado, porque é claro que é mais difícil atacar quando há uma rede de proteção, quando há família, quando há uma formação forte, quando há um imaginário bem formado em uma educação sólida. Eles querem que tudo isso desapareça para que o homem esteja só, para que a pessoa esteja sozinha, porque uma peça de xadrez, um peão, é mais fácil de ser manipulado. Isso é bíblico, né? É uma corda de 3 laços, né? Assim, é mais forte. Ou seja, a sociedade familiar ela é mais resistente a essas estratégias de dominação. É por isso que eles querem destruir a família. A destruição da família interessa a todo aquele que pretende subjugar o homem. Porque subjugar a família, destruir a família, assim você vai destruir o homem. Eu já penso também na questão do mercado de trabalho. O Papa Pio XI, quando ele fala na 40º ano sobre um salário justo para o trabalhador, ele não diz um salário que dê a ele a possibilidade de se sustentar, mas diz um trabalho que dê a ele a possibilidade de sustentar a sua família. E não só isso, produzindo o que diz Leão XIII na Rerum Novarum, que dê a possibilidade dele, além de sustentar a sua família, de guardar alguma coisa para adquirir um patrimônio que legue aos seus filhos. Então, economia saudável. Exatamente, através de uma economia saudável, através de um projeto econômico de economia de reciprocidade, economia de comunhão, também chamada pelo Chesterton e seu amigo Hilary Belloc de distributivismo. Então, nós temos possibilidades de trabalhar em uma política saudável, com uma economia saudável e construir famílias fortes. Mas isso não é do interesse daqueles que querem dominar a sociedade. É por isso que eu louvo a iniciativa da vereadora para a gente conversar aqui sobre a família como santuário da vida.
não interessa a eles que as famílias sejam numerosos, não interessa que os pais tenham nas mãos a educação dos filhos, não interessa a eles que a família tenha um dia livre para ir na igreja, não interessa que a família tenha um turno livre para se encontrar na mesa do jantar, para rezar, para conversar sobre como foi o dia, para fortalecer os laços. Eles querem que as pessoas cresçam sozinhas. E essa filosofia da inimizade foi tão forte no século XVIII, século XIX, ela não desapareceu, pelo contrário, ela se disfarçou e agora vestiu uma nova roupagem, que é o gênero, que faz o homem ser inimigo do próprio homem, inclusive de si mesmo, como se Deus fosse um tirano e tivesse criado um homem dentro do corpo de uma mulher, ou vice-versa, e dessa forma destrói a humanidade, destrói a sociedade. Mas, com a graça de Deus, agora falo como um católico, né? Isso não vai adiante. Isso não vai adiante. Porque estão surgindo, e surgirão cada vez mais, pessoas comprometidas, como a vereadora Gabriela Rodarte, e tantos outros parlamentares que estão aparecendo, vocações fortes dentro do sacerdócio, dentro do laicado, do caminho do Concílio Vaticano II, que chama também os leigos a esse protagonismo. Então, com a graça de Deus, isso não vai prosperar. A morte não terá a última palavra. O próprio São José Maria Escrivá diz que as crises do mundo são crises de santos, né? E nos momentos de crise, ele envia os seus santos, ele envia os seus amigos, né? Para iluminar o mundo. Quero agradecer mais uma vez à vereadora pela palavra, pela possibilidade de estar aqui, né, pelo convite. Também agradecer ao padre Wellington pela aula que ele deu, assim, riquíssima, e dizer que eu louvo muito essa iniciativa, espero que haja muitas ainda, e que em cada vez mais lugares, de formas distintas e múltiplas, né, que é a iniciativa da igreja, que deve ser assim, né, dentro da política, né, capilarizada, disseminada, para que famílias fortes apareçam, para que lares luminosos venham a existir, para que as famílias sejam realmente fortes e sejam ninhos onde nascem crianças saudáveis, seguras. Espero que continue, né? Muitíssimo obrigada ao casal. Eu espero aqui, posso falar em nome de todos que estão nos assistindo também, em nome da Casa Legislativa aqui de Goiânia, que ficamos muito felizes com a colaboração dos senhores e que desejamos aí prosperidade na graça, na fé, que a palavra de Deus possa se cumprir na vida dos senhores, que cresçam e multipliquem, porque nós precisamos enviar, Senhor, soldados, né? Que a messe é grande, os soldados são poucos e precisa multiplicar, procriar.